Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês as últimas decisões da direção da CPMI do INSS após o careca, o famoso careca do INSS, dar um bolo na audiência que tinha hoje. São duras medidas, vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like, comente, passa adiante e vamos ouvir que a coisa pegou pro lado dos familiares do tal careca. Vamos nessa? Participaram da reunião o relator, o vice-presidente, os líderes do governo e também da oposição para analisarmos a decisão hoje de um dos envolvidos em não comparecer à CPMI, apesar do compromisso que foi feito pela defesa durante o final de semana. E há consenso de todos os participantes. Nós estamos convocando para amanhã, às 14 horas, uma sessão extra-pauta para votação em regime de urgência de 6 requerimentos para comparecimento já na próxima quinta-feira. As pessoas a serem convocadas como testemunhas são Tânia Carvalho dos Santos, esposa do chamado careca do INSS, Antônio Carlos Camilo, Romeu Carvalho Antunes, filho dele, Rubens Oliveira Costa, sócio de Antônio Carlos Camilo, Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócio em várias empresas, Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, e o advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal. Esses 6 nomes serão já convocados a partir de amanhã, oficialmente, mas estão sendo avisados hoje de que a convocação será feita em consenso com todos os participantes e é uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camisotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. E, por último, houve uma discussão muito grande, mas também o consenso com relação ao advogado Nelson Williams. A argumentação é de que os advogados têm prerrogativas, mas no caso de Nelson Williams, nós entendemos com muita clareza que há uma série de indícios que precisam ser esclarecidos, desde movimentação financeira a uma série de outras questões e documentos que nós apresentaremos no dia em que ele estiver presente na CPMI. E nós esperamos, com toda sinceridade, que a partir dessas convocações, que todo o acordo que seja feito com a comissão seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas, porque nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui, em momento algum, apenas ocupando espaço para qualquer tipo de investigação. A CPMI tem poder de polícia. E ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem de ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos. Vocês começarem a falar. Sim. Essas convocações dos familiares, quando representantes, vão ser convocados marcando testemunha, ela conhece testemunhal. Testemunhos. Todos estão na condição de testemunha, em que pese terem sido arrolados hoje para a pauta de amanhã. Isso se deve exclusivamente à escolha feita pelo senhor Camisotti e pelo senhor Antônio Carlos Camilo de não poupar os familiares
no próprio sistema criminoso. Foram eles que expuseram os familiares. Então, a CPMI vai ouvi-los na condição de testemunha. O advogado também na condição de testemunha. Pode vir. Primeiro vocês falaram que era investigar. Não. Eu arrolei todos os 6, devidamente acordado com o presidente da CPMI, na condição de testemunhas. Nós ainda não temos dados concretos da investigação, se é que existe em relação ao advogado Nelson Williams. Vamos dar esse crédito a ele, dele vir na condição de testemunha. Portanto, não poderá faltar. A CPMI ainda não o trata como investigado, o trata como testemunha. Com a ausência do Careca do INSS, como ele abriu mão de vir aqui, de prestar essas informações, de trazer esses esclarecimentos, a CPMI não tem outra alternativa a não ser chamar a esposa e o filho. E por que chamar a esposa? Por que chamar o filho? A esposa, a Tânia, ela tem uma série de movimentações financeiras suspeitas pelo COAF. Movimentações como, por exemplo, 3 milhões de reais em dinheiro vivo para a compra de uma casa no Lago Sul, aqui em Brasília, dentre outras. Uma outra questão que traz o filho do Careca, que é o Romeu, para a investigação, diz respeito a ele ser sócio em várias empresas essas que recebeu recurso das associações, recursos esses que são recursos subtraídos dos aposentados, ou seja, há uma conexão. Não é a convocação da esposa e do filho porque ele não veio, mas é a convocação da esposa e do filho porque ambos são partes nessa organização criminosa que precisa vir aqui testemunhar. Sobre a decisão do ministro André Mendonça do Supremo, eu fiz uma manifestação criticando essa decisão por uma razão simples, direito constitucional puro. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. É um princípio constitucional. Mas essa CPMI convocou todos esses que vocês estão cientes para que venham como testemunha, para prestar esclarecimento. E o que a Constituição Federal de 88 e o Supremo tem que proteger garante a essas pessoas o direito de ficar calado, não o direito de escolher se vem ou não. A CPMI está exercendo o seu papel, está previsto na Constituição e é por isso que esses sujeitos estão sendo nesse momento convocados. Mais uma vez, assim comecei, eu termino parabenizando o presidente por ter tomado essa iniciativa de chamar essa reunião, de convocar essa extra pauta para mostrar que todos aqueles que descumpriram a lei vão ser punidos. A justiça pode até demorar, mas não vai falhar e que nós vamos trabalhar incansavelmente aqui, de domingo a domingo, para fazer com que os cidadãos aposentados brasileiros possam ter o seu dinheiro de volta e ter segurança e tranquilidade no sistema previdenciário brasileiro. Bem, meus amigos, é o seguinte, o cara deu o bolo, o cara enganou a CPMI, ele mandou avisar que iria comparecer e no dia deu para trás, deixou os caras bem nervosos. Ó, amanhã às 14 horas vai pegar fogo, sabe por quê? Porque tem muito bolsonarista que não quer esse cara aí, não. A gente vai transmitir amanhã a partir das 14, eu tenho certeza absoluta que o bicho vai pegar. Gostou dessa informação? Você acha que o presidente, o vice e o relator estão certos em endurecer para esses caras? Eu pessoalmente acho que eles estão certos. Sim. Se você gostou, meta o dedo no like, deixe seu comentário e passe adiante.